De volta com mais um assunto para você, internauta, que nos acompanha em Belém, no interior do estado do Pará, no Brasil e também em qualquer lugar do planeta. Estamos aqui na internet mostrando um pouco de cada aspecto relevante que a FIEPA faz em relação à nossa Feira da Indústria do Pará, FIPA, 30 anos de tradição. E vamos agora conversar com um executivo que tem um trabalho muito importante junto com a equipe dele nesse sistema FIEPA, que é o Marcel Souza, formado em arquitetura, mas gestor por essência, executivo por essência, que é o diretor executivo e de gestão do programa Redes FIEPA, que é uma síntese e um avanço do que o Pará conseguiu de qualificar fornecedores para gerar negócios aqui dentro com grandes empresas, não só da mineração, mas de outras áreas. Marcel, é sempre um prazer muito grande conversar com você. Você que é outro executivo que fala com muito entusiasmo da sua área, até porque tem grandes resultados. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso webcast, tá? Para você falar um pouco, então, desse trabalho da sua equipe sob a liderança aí da Federação das Indústrias do Pará. Grande, Douglas. Sempre é um prazer também conversar com você. Parabéns aí, tá bonito, viu? Tá o pessoal caprichou, bonito, né? Caprichou. O pessoal da comunicação, tá bonito, né? Tá bonito. Caprichou. Nós estamos com uma produtora aqui muito centrada no que faz, o pessoal com parabéns. Microfones aqui de última geração. Até minha voz ficou bonita. Luzes, enfim. Venha aqui para você ver o nosso estúdio. De repente você bonito, pode falar com a gente, né? Conversar com a gente aqui, né, Marcel? Isso aí, Douglas. Marcel, então, da arquitetura para a gestão, né? Essas coisas que a vida vai aprontando no bom sentido para a gente, com muito esforço pessoal, evidente, com muito estudo, né? Exatamente. Eu sempre desenhei desde muito, muito cedo. Então eu imaginei, bom, vou ser arquiteto. Então, por causa disso que eu acabei fazendo a Universidade de Arquitetura e Urbanismo, né? Mas foi muito rápido praticamente eu não trabalhei como arquiteto. Por isso que eu falei, gestor. Aí eu fiz uma especialização logo em seguida de Engenharia e Segurança do Trabalho. Comecei a dar cursos na área de segurança do trabalho, junto com meu pai. Você tem no sangue engenharia do trabalho. Tenho. O pai dele é engenheiro aí, experiente, grande folha de serviço ao Pará. Então eu comecei a ser instrutor na área de segurança, viajei o Pará todo. E surgiu a oportunidade, então, eu estava do meio para o fim da obra do Mineroduto, lá de Paragominas para Barcarena, da Vale, que hoje é a Hidro. Sim. Então eu fui o engenheiro de segurança lá da grande terceirizada que estava implantando. Teve essa experiência, hein? Que beleza, Uma Marcelo. mega experiência, assim, fenomenal. De infantaria, né? Infantaria, literalmente, Douglas. Eu sei. Foi, assim, algo muito, muito enriquecedor para minha carreira. E terminou a obra, aí eu voltei para Belém. Eu não quis ir para as outras obras. E fiz um concurso para o Estado. Passei no concurso, virei servidor público, concursado da CESPA, como engenheiro de segurança. Com 3 meses já efetivado, né, houve a oportunidade, então, de ter a entrevista na Federação das Indústrias, com o nosso querido amigo Davi. Nosso ex-secretário Davi Leal. Ex-secretário, grande líder. E ele se encontrou com meu pai no terminal rodoviário e ele falou, Viana, ele se conhece desde a época de Carajás, década de 80. E o Davi, Viana, eu estou precisando de um profissional com essas características. E o meu pai falou, meu filho pode ser um... Aí tá, pede para ele me ligar. Aí eu cheguei em casa, né, depois do trabalhar lá no meu expediente, lá na secretaria, e liguei pro Davi. Davi, sou filho do Viana e tal. Ele vem aqui agora. Sempre pronto, né? Sempre pronto. Aí eu falei, perfeito. Fui lá com o Davi, fiz a entrevista com ele. E aí ele falou, Marcel, a gente vai entrevistar outros candidatos e se tudo der certo, você vai ser selecionado. Uma semana depois o Davi me ligou, pediu para eu ir lá na federação. E
Aí ele falou, Marcel, você foi selecionado para vir trabalhar aqui com a gente como consultor. Isso foi em maio de 2007. E o interessante, Douglas, voltando um pouco no tempo, quando eu estava no consórcio, eu morava em Tomé Açu, mas eu ficava rodando Paragominas até Barcarena. Então, Tomé Açu, Acará, Abaetetuba, Moju, então sempre, e Paragominas eram das nossas bases. E eu fui para um evento convidado pelo meu chefe, na época o Yannis, que ele ia participar de uma rodada de negócio pelo CCAT, que era o consórcio. Mas assim, olha, preciso que tu prepare um material para mim, uma apresentação, que eu vou participar de uma rodada de negócio, eu quero que tu vá. Foi aí que eu vi a primeira apresentação do PDF. PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, que era a parceira da Vale com a sua terceirizada. A gênese de tudo, né? Aí eu olhei aquilo e falei, rapaz, interessante isso aqui. Passou mais ou menos um ano depois, estou dentro da federação. E estou aqui há 16 anos. Você que está nos acompanhando, veja bem, por que eu provoquei? Não estava combinado isso aqui, não. Não estava combinado. Assim que é bom, improviso. Não estava combinado isso aqui com o Marcelo. Embora eu conheça há muito tempo, sei do trabalho dele. Mas porque o trabalho dele atualmente, essa vida de andarilho, né, de infante, continua no programa Redes, né? E de repente eu não estava lá na seleção, mas eu acho que essa sua trajetória de pisar em solo Amazônia, de falar da Amazônia, né, certamente foi assim um diferencial, eu imagino, porque você veio para um programa que você continua andando Pará, não é isso? Continua até hoje, Douglas. Hoje eu estou aqui de alinhado, porque é um evento formal, né? A gente precisa estar, mas o nosso uniforme é bota, meu amigo. Bota e camiseta, que é campo mesmo. É certo. E por isso eu queria que você agora fizesse aqui uma breve apresentação do programa Redes, que a gente falou no PDF, como é que está o programa hoje e as principais atribuições dele, para a gente falar de números aqui também. Perfeito. De ganhos para o estado do Pará, nesse convênio aí, nessa iniciativa da FIEBRA. Muito bom, Douglas. Essa iniciativa da Federação das Indústrias tem mais de 20 anos. Então a gente começou no ano de 2000, Programa de Desenvolvimento de Fornecedor. Então a gente tinha uma problemática naquela época, um desafio. Era a expansão da Alunorte na época, primeira expansão da Alunorte. E o desafio qual era? De um lado, os fornecedores locais reclamando que a área de suprimentos não dava oportunidade para os fornecedores, e do outro lado, os suprimentos reclamando que não havia fornecedores, ou havia poucos fornecedores qualificados no estado. E agora? Como a gente vai resolver esse problema? Então a Vale trouxe, a Companhia Vale do Rio Doce, na época era estatal ainda, trouxe essa metodologia para o Pará, implantou a federação. Então, de forma bem proativa, abraçou a causa, porque era uma ideia, né, Douglas? Ou seja, ninguém sabia se ia dar certo ou não. Então foi implantado, foi um sucesso na época. E aí, então, que a federação ela é pioneira nesse sentido de disseminar a questão do fomento local. Então a nossa principal missão até hoje, Douglas, é a questão de fomento, de geração de renda, de empreendedorismo no ambiente industrial. Então, de uma certa forma, a federação, nos primeiros 10 anos do PDF, de 2000 a 2010, a gente disseminou aí a questão, no bom sentido, a gente abriu essa caixa preta, que era como acessar essas grandes indústrias. E o trabalho foi muito bem feito começando com o Durval, depois veio a gestão do Davi como coordenador, depois veio o Luiz e eu, Paulo Alcatuaçu, Durval, Davi, Luiz, e hoje eu estou à frente. Então, trabalho recente, né? Parece muito tempo, mas o tamanho do desafio, nesse sentido que eu quero dizer. E sempre a gente tem que melhorar, né, Douglas? Então, nesses primeiros 10 anos foi importantíssimo. Foi aí que se levantou a importância do que é compra local, fornecedor local. A prospecção de mercado que vocês fizeram começaram do zero, né? Do zero. Minas tinha isso, que se comprava tudo em Minas, São Paulo e tudo. Esse processo de qualificação foi muito forte. Então, foi muito importante esses primeiros 10 anos nesse sentido. Quando completamos 10 anos, vamos fazer uma avaliação do que será os próximos 10 anos. Então, a gente reformulou a metodologia. Foi aí que a gente se transformou em redes, porque a gente começou a entender, Douglas, que a gente precisava ter outras ferramentas que o PDF não tinha. Porque o mercado vai mudando, tinha que ampliar.
cumpriu muito bem o seu papel e agora vamos transformar em redes. E a gente adotou mais um pilar, além de fornecedores locais, a parte de desenvolvimento de negócios sociais de impacto, também para gerar renda. Ou seja, aqueles pequenos negócios industriais, a gente começou também a dar importância, mas com foco social, não com foco em escala, Sim, claro. em volume, mas de tirar uma comunidade, um grupo de mulheres ali, até de uma questão bastante vulnerável em termos de sociedade, e passar um pouco de conhecimento, ou seja, adaptar esse conhecimento da grande e da realidade. E dar oportunidade. Então, assim, então nossos pilares hoje são esses: fomento de fornecedores locais, aí é de micro a grandes fornecedores, e fornecedores de desenvolvimento de negócios sociais de impacto. Marcel, e isso levou vocês a uma premiação dessas empresas que vocês já têm? Quanto tempo tem a premiação que vocês fazem? Olha, a gente já está... Que é um incentivo, né? Muito grande. É um incentivo, exatamente, porque... Falando já de... Esse ano vai ter? Já teve este ano? Já teve, a gente teve aqui no nosso stand. Foi aqui no stand, foi tudo aqui, é verdade. E... Então, pode revelar o nome das empresas que vocês premiaram? Perfeito. Por favor. Então, assim, Douglas, já falando de números, quando o PDF iniciou, as mantenedoras naquela época eram 5. Elas compravam no Pará em torno de 500 milhões. E isso em percentual representava 19% só. Então, olha o tanto de oportunidade. Um mercado, um potencial, né? Gigante. E com o nosso trabalho, então, esse longo de 20 anos aí, a gente chegou hoje a mais de 54% de compras locais. E 2021 bateu aí mais de 10 bilhões de compras de fornecedores locais. E aí tá. E agora? O que a gente vai fazer com isso? Foi então que a gente pensou na premiação, que é um reconhecimento dessas indústrias que são mantenedoras da iniciativa da Federação, da Rede. E a gente então criou essa premiação em 2012. Desde 2012, então, a gente vem fazendo essa premiação. Como é que ela funciona, Douglas? Nós temos 4 categorias. 2 relacionadas a compras, uma é relacionada a valor absoluto e outra é percentual. Outra categoria é de comprador, ou seja, valorizar a profissão de suprimentos, de comprador, e o de case de fornecedor. Então, de valor absoluto, a Vale sempre é a grande compradora. É muito difícil sim, claro, concorrer com a Vale. Uma natureza gigantesca, né? Então, realmente é muito difícil. Então, sempre só teve um ano que a Vale não conseguiu ser primeiro lugar, foi durante a implantação da Norte Energia. Aí realmente foi uma luta de titãs. De titãs, né? De grandes. Então, a Vale então, sempre está nas primeiras colocações, assim como a Alunorte e a Albras, que no caso hoje é a Hidro. Então, a gente entende as 3 plantas, inclusive Paragominas. Então, a Hidro compra muito no Pará, de serviços e materiais. E o terceiro lugar sempre é meio disputado ali, a Lubar. Quando a Lubar entrou, ela também compra muito no estado. E o percentual é a relação de compras no Pará e no Brasil, de serviços e produtos também. Porque a gente criou essa categoria para dar chance também e oportunidade de reconhecimento para as outras mantenedoras que não têm um volume de compras da Vale. Mas para elas, por serem um pouco menores em termos de tamanho, elas conseguem ter um pouco mais de proximidade com o fornecedor local. Aí o percentual vai lá para cima. Tanto que a Equatorial sempre é uma das que estão premiadas em termos de percentual, acima de 80%. A Dow é uma fortíssima concorrente, sempre está praticamente entre primeiro e segundo lugar, a nossa mantenedora lá em Breu Branco. E a Lubar também sempre está ali concorrendo. E então a gente criou essa premiação exatamente para reconhecer todo esse esforço. É um exército, Douglas, de profissionais, não é só a Redes, não. Sim, claro. A gente é um grãozinho de areia, mas é um exército espalhado pelo Brasil, porque essas empresas têm escritório em todo o Brasil. E no mundo, né? No mundo. Mercado internacional, né? E o Pará realmente hoje é o grande foco, Douglas. Não tenho a menor dúvida. E nós estamos falando aqui, você que nos acompanha,
especialmente fora do estado, de grandes empresas que muitas pessoas, muitos executivos vêm para Belém, né, vêm para o Pará, especialmente no interior, para disputar realmente, né, funções aqui executivas, porque nós estamos falando de grandes empresas fortes que o Pará tem, que o Brasil todo conhece e o mundo, claro, né? O mundo, exatamente. Então é um trabalho assim que a gente tem que reconhecer que vocês estão fazendo. Vocês inverteram esse fluxo e a gente só tem a agradecer. Se você quiser deixar alguma palavra para a gente mais aqui, alguma coisa que você queira falar. É sempre um prazer conversar com você, que você também é um entusiasta aqui do nosso estado, querer ver esse grandioso estado em termos de geográfico, né, mas realmente em termos de distribuição de riqueza, né, para as pessoas, evidentemente. É o nosso grande sonho, né. Então deixar o recado, se você quiser saber mais informação sobre a gente, tem o nosso site redefiepa.org.br. A nossa base fica aqui em Belém, na sede da Federação em Quintino. E para encerrar, tem uma novidade aí, Douglas. Opa! A gente vai começar agora, vamos ampliar o nosso atendimento. Hoje nós temos base em Belém, Altamira, Santarém e Paraupebas. Vamos retomar nossa base em Marabá, Muito agora, bem. início de Que boa novembro. notícia. Ficamos dentro do Senai. Falei com o secretário José Fernando Gomes ontem, né? Muito entusiasmado com aquele projeto todo lá, não só da Sinobras, né? Que, poxa, voltou com força. Voltou com força. Né? Fiquei a muito nome feliz. Nossas mantenedoras. Fiquei muito feliz. Outra empresa que o Brasil precisa conhecer, a Sinobras, aqui na Amazônia, veio por desafio, meu amigo. De logística, custo de energia, capacitação de pessoal. Muito fácil ter uma empresa em Londres, em Munique, por aí, assim, até Dresden, na capital. Bremen, entende? Quero ver. Aí a outra base que a gente vai ter agora, Douglas, Conceição do Araguaia. Olha que só. Beleza, né? Muito bom. Aquela região ali é uma região de muito potencial também. Muito potencial, oportunidades. Inclusive de turismo, né? De turismo lá. É bonito lá. Eu fui conhecer, eu não conhecia. Fui muito lá. bonito. Aí o Rio Araguaia, irmão gêmeo do Amazonas. Lindo. Dos titãs, lindo. já que você está falando de gigantes, né? É lindo. São gêmeos. Então, Douglas, para finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente tem muita oportunidade aí. Graças a Deus, o Brasil está bem em termos de economia. A gente pode melhorar ainda mais a questão desburocratizar essa questão do empreendedorismo, algumas amarras que a gente tem que dificulta a vida do empresário, a gente sabe disso, mas temos muitos desafios. Para os próximos 10 anos aí a gente está estimando investimentos aí mais de 50 bilhões de investimentos aí, Douglas, e alguns já ocorrendo, já esse ano, já está em implantação. A gente fala isso, as pessoas não acreditam. Não acreditam. Ficam rindo de mim. Então, por exemplo, esse projeto em Conceição do Araguaia é da Horizonte Mineros. É mais de 1,5 bilhão. Estou falando de um projeto. Isso tudo levando em consideração os fatores ambientais, sociais, tudo, não tem, né? Tudo. A implantação do projeto para a planta estar funcionando. Porque tem que deixar as coisas aqui, porque nós estamos sempre atentos também nessa fiscalização de deixar para a gente aqui, né? Para as nossas gerações atuais e futuras, né? Exatamente. Então futuro. Temos muitas boas novidades aí, Douglas. Tá, Marcel? Agradeço mais uma vez. Nós vamos encerrando esse link por aqui. Falamos sempre dizendo para você, aqui da 15ª Feira da Indústria do Pará, direto do hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.